Então já trabalhei na rua vendendo limão, eu colhia reciclável para poder vender, arrumar um dinheirinho, às vezes até para a gente pessoalmente, né, que os pais não poderiam dar um presente ou comprar alguma coisa, então a gente vendia latinha, garrafa, ferro, coisa de sucata, entregava no ferro velho para ganhar dinheiro. Então eu já fiquei muito feliz, né, porque eu achei que era uma oportunidade muito diferente daquela que eu já tinha, né, até em questão salarial, embora eu tenha sido contratado como office boy, né, e comecei então trabalhando no cartório em 1976 como office boy. E aí depois, em 77, eu fui contratado como auxiliar. Como que você troca a direção de um cartório por uma pessoa com 66 anos de idade, com toda a experiência, né, para um menino de 19 anos de idade? Aí eu falei, doutor, eu pensei muito a respeito desse assunto, né, eu sei que é um risco que eu estou correndo, né, porque eu sou interino. Pô, uma oportunidade dessa de você ingressar no Estado como funcionário do TJ, independentemente de concurso, porque a lei te amparava nesse sentido. Mas eu quero fazer minha carreira no extrajudicial. Falei, pô, mas você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza, eu já decidi já. Dentro da minha atividade, eu procurei, assim, da melhor forma possível, desempenhar a função com honestidade, com seriedade, né? Mesmo porque eu aprendi isso com meus pais, né? Meu nome é Marcos Leuvejudo Alves, eu sou casado com a Selma, tenho 3 filhos e 4 lindos netos, e nasci em 30 de dezembro de 1961. Sou titular da delegação aqui deste cartório, tabelião de notas e de protesto de letras e títulos de Pereira Barreto, desde a data de 1º de março de 1991. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou filho de Pereira Barreto, né? E não sou de família de cartorários, né? Eu tive uma infância bastante pobre. Meu pai era vigilante noturno, a minha mãe costureira. E dos 4 filhos, eu sou o primogênito. Então eu tinha a responsabilidade, nessa condição, de ajudar nos serviços de casa, com os meus pais e cuidar dos irmãos menores. Eu me lembro, quando eu era ainda pequeno, eu deveria ter uns 10, 11 anos de idade, e chegava final de ano, a minha mãe ela era muito procurada pelas pessoas que sabiam, né, que ela era modéstia à parte, uma boa costureira, ela gostava do que fazia. E na época de Natal e Ano Novo, ela trabalhava até de madrugada para poder fazer as costuras, atender a clientela que a procurava. E a gente não tinha condições de pagar a empregada doméstica, então quem ficava em casa cuidando das coisas era eu, né? Então eu aprendi a cozinhar muito cedo. Eu me lembro que a minha mãe colocou um banquinho à beira do fogão para eu poder subir nesse banquinho para poder mexer com as panelas. E ela sempre vigilante para a gente não se queimar. Então eu fazia o necessário, né, na alimentação, aí eu ajudava a limpar na casa, algumas vezes passei roupa, né, menos lavar. E fazia faxina, eu era empregado doméstico em casa. Então foi assim uma infância com bastante sacrifício, né, que a gente chegou até aqui. Aí, passado algum tempo, a minha mãe foi diminuindo com esse trabalho dela e eu precisei arrumar um trabalho para poder ajudar no sustento de casa. Então eu já fiz de tudo. Então eu já trabalhei na rua vendendo limão, eu colhia reciclável para poder vender, arrumar um dinheirinho, às vezes até para a gente pessoalmente, né, porque os pais não poderiam dar um presente ou comprar alguma coisa, então a gente vendia latinha, garrafa, ferro, coisa de sucata, entregava no ferro velho para ganhar dinheiro. E aí depois fui trabalhar numa oficina de consertos de eletrônicos, inclusive essa oficina aqui do lado do cartório, na rua, do outro lado da rua, trabalhei muitos anos lá.
E terminando esse tempo, aí eu fui trabalhar numa loja de confecções, aqui na cidade de Pereira Barreto também, de um casal de libaneses. E eu fui trabalhar como mirim, né? Eles falavam mirim, que é aquele que vai no banco, vai ao correio, faz faxina na loja, lava banheiro. Então eu aceitei esse desafio. E os meus patrões começaram a ter filhos, e o primeiro filho dele, menino, hoje é médico, amigo nosso. E aí eu comecei a cuidar das crianças também na loja. Não só trabalhava na loja fazendo serviço de mirim, mas aí eu levava a criança na escola, buscava, a criança fazia arte, eu tinha que ir lá socorrer para poder arrumar a bagunça que eles faziam. E foi criando assim uma relação assim de confiança, ao mesmo tempo de dependência, e eu não queria jamais perder aquele emprego, porque era o primeiro que eu consegui registrado em carteira de trabalho. Então eu fazia o possível para estar ali fazendo o melhor possível para que tudo corresse bem e eu pudesse continuar tempo lá nesse trabalho. Aí eu tinha uma colega que trabalhava comigo, muito minha amiga, mora aqui na cidade ainda, e ela via tudo aquilo e ela ficava com dó de mim, entendeu? E ela falava: rapaz, por que você está fazendo essas coisas? Você não tem obrigação de fazer isso. Isso é coisa de pessoa mais adulta. Eu devia ter uns 13 anos de idade, quase 14. Até falei do registro em carteira, acho que eu cometi algum engano, acho que eu fui registrado depois, eu não me lembro muito bem isso, porque na época era menor, né? Mas eu sei que tinha uma relação de trabalho assim que era valorizado. E aí ela ficou vendo tudo aquilo e ela falou assim: não, eu vou arrumar um trabalho para você, né? Eu acho que isso aqui não é para você não, você merece coisa melhor. E o noivo dela era cunhado do oficial maior do cartório judicial aqui em Pereira Barreto, do segundo cartório, porque naquela época era o cartório, tinha um cartório judicial anexo com um cartório de tabelionato de notas. E eu fiquei naquela expectativa tremenda, né, de conseguir esse emprego, e sempre, calma aí, não deu certo ainda, mas vai dar, fica tranquilo, até que um dia deu, né? Eu já estava nesse momento estudando no período noturno, fazendo terceiro colegial na época, e de repente fui convidado então a trabalhar no cartório. Então eu já fiquei muito feliz, né, porque eu achei que era uma oportunidade muito diferente daquela que eu já tinha, né, até em questão salarial, embora eu tenha sido contratado como office boy, né. E comecei então trabalhando no cartório em 1976 como office boy. E aí depois, em 77, eu fui contratado como auxiliar. E aí a carreira foi curta, né? Porque as coisas começaram a acontecer muito rapidamente, né? Em 77, como eu disse, eu fui contratado como auxiliar juntamente com um outro funcionário do cartório que já estava lá há algum tempo. Aí, em 1980, nós fomos elevados à categoria de escrevente. Então, primeiro você fazia um concurso interno ali no tribunal, no fórum, né? Uma comissão composta por juiz, promotor de justiça, um advogado da OAB e um representante da área de cartórios. Então, nessa época, eu e um outro colega fizemos esse concurso de provas, né? O concurso de habilitação, né? Para se tornar um escrevente habilitado. E terminada a habilitação, então nós fomos aprovados, aí veio a nomeação como escrevente autorizado. Então, a partir daquele instante, então nós estávamos autorizados a atuar no cartório como escrevente, assinar atos, né, emitir certidões, uma série de coisas, dentro dos limites das atribuições lá das normas de serviço e da autorização do escrivão na época. Naquela época era escrivão, né, que a gente dizia. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um sonho tremendo de trabalhar em banco. Olha a cabeça do cara.
Eu tinha um tio que era gerente de banco e eu ficava muito admirado pelo trabalho dele, né, pelo relacionamento que ele tinha com as pessoas, né, o fato dele ser gerente de banco. Então eu tinha isso em mente, que um dia eu ia ser gerente de banco. Então, quando isso aconteceu, eu falei, bom, agora as coisas mudaram, então eu vou ter que tomar um outro rumo. Aí eu comecei a dedicar na área de cartório e depois, logo imediatamente, eu fui prestar vestibular na Faculdade de Direito de Araçatuba, Instituição Toledo de Ensino. Então, no primeiro momento, eu queria ingressar já no curso de Direito, prestei o vestibular, não passei, né? Aí, naquela época, eles estavam inaugurando um curso de Estudos Sociais de licenciatura curta na instituição. E o diretor, na época, o Dr. Maurício Toledo, fez uma proposta para a gente. Falou, eu preciso inaugurar o curso de Estudos Sociais, então vocês fazem 2 anos de Estudos Sociais, né, licenciatura curta, e depois eu transfiro vocês para a área do Direito, com algumas adequações, né, tive que fazer algumas adaptações de matérias, e vocês começam a fazer Direito. Aí todo mundo topou, né? Era o nosso sonho. Então eu saía daqui de Pereira Barreto, 5 horas da tarde, e voltava 1 hora, meia-noite e meia, 1h30, quando atrasava, para fazer curso de Estudos Sociais em Araçatuba e trabalhando em cartório. E aí, no dia a dia, eu fui focando naquilo que eu fazia, né? Eu trabalhava na parte do judicial, eu era escrevente na área criminal. O outro escrevente que foi habilitado juntamente comigo, ele estava na área do cartório de notas, né? Então o tabelião lavrava as escrituras, as procurações, ele que emitia os traslados, fazia certidões e estava auxiliando. E eu na parte judicial, como escrevente do judicial na área criminal. E aí, terminado isso, foi em 80, né, que eu disse para você. Em 81 aconteceu assim uma mudança assim extraordinária que me pegou de surpresa na carreira. Porque o que aconteceu? O escrivão na época já tinha 66 anos de idade e ele já estava assim um pouquinho cansado. Então ele sempre vinha falando que ele ia aposentar, mas ele não decidia. E a pessoa que era o oficial maior dele, que era o compadre dele, que foi a pessoa que me acolheu no cartório, quando eu comecei a trabalhar como office boy, né? De saudosa memória, ambos já falecidos, mas realmente pessoas assim que tinham um carinho muito especial com a gente, e nós também da mesma forma, né? Reciprocamente. E aí ele estava esperando a oportunidade do tabelião se aposentar para ele. Porque naquela época eles se aposentavam com salários mínimos, né? Tinha uma quantidade de salário mínimo que contava para a aposentadoria deles, né? Se eu não me engano, era cartório de 3ª classe, nosso cartório, acho que o tabelião era 20,40 salários mínimos e o oficial maior era 12,5, alguma coisa assim. Então o oficial maior ficou, que era compadre dele, esperando esse momento da aposentadoria para ele assumir o cartório interinamente, para depois ele conseguir a aposentadoria como escrivão com um salário já melhorado. E eu não sei por que razão o oficial maior, né, acho que ele não quis esperar mais, estava cansado, e aí resolveu antecipar o pedido de aposentadoria. E aí o que aconteceu? A aposentadoria dele saiu, aí o tabelião foi surpreendido com a aposentadoria, e aí ele ficou chateado e pediu aposentadoria também. E nesse momento da aposentadoria do escrivão, o cartório não poderia ficar sem o oficial maior, né? Então foi uma correria tremenda. Aí chegou no momento de fazer a indicação para oficial maior. O juiz corregedor na época chamou o escrivão lá e falou: e agora, o que nós vamos fazer? O senhor tem 2 escreventes lá no seu cartório, tinha um outro escrevente, outros auxiliares que trabalhavam com a gente, né, ajudando na área judicial, mas só eu e esse outro colega que éramos escreventes autorizados.
Mas o senhor tem 2 escreventes, mas foram habilitados no mesmo dia, foram nomeados escreventes autorizados também no mesmo dia, um é mais velho que o outro e agora eu preciso de uma ajuda do senhor para ver que posição que eu vou tomar, porque eu estou numa situação complicada, né? Logicamente que por direito seria o mais velho, mas o juiz já tinha percebido que ele trabalhava no cartório extrajudicial, auxiliando o escrivão diretamente, então ele não tinha muita experiência na área judicial, e era isso que preocupava o juiz, né? Porque eu já estava no cartório nesse momento fazendo audiências, né? Cumpria processos, e estava sempre com o juiz, advogado, atendendo advogado e tal. Aí o escrivão fez uma manifestação escrita indicando a minha pessoa como primeiro escrevente, né, que eu teria que indicar como primeiro escrevente para depois sair a nomeação de oficial maior. Me indicando como primeiro escrevente e expondo os motivos por que ele me indicava como primeiro escrevente, até para não ficar numa situação complicada com o outro. E mesmo porque o outro colega meu, ele não queria essa responsabilidade. Ele estava tranquilo lá no NOTS, ele queria continuar lá, entendeu? Mas precisava sair a nomeação do primeiro escrevente, a indicação do primeiro escrevente, para depois em seguida sair a nomeação do oficial maior. Isso foi muito rápido, então a nomeação de oficial maior precisaria sair antes que o cartório vagasse, né? Aí o que aconteceu? Aí com essa manifestação escrita, então o juiz corregedor permanente me indicou como oficial maior do cartório, que estaria assumindo automaticamente na vacância com a aposentadoria do tabelião. Aí isso aconteceu, até que acontecesse essa indicação, essa nomeação, e enfim, eu fui nomeado no dia 29, saiu minha nomeação como oficial maior do cartório no dia 29 de julho de 1981. No dia 30 de julho, eu me lembro que o juiz corregedor, era período de férias, né? O nosso juiz corregedor era de Araçatuba, estava respondendo por aqui, e ele estava também na comarca de Jales. Ele ligou para o escrivão diretor da Corregedoria Permanente, pediu para que ele lavrasse o termo de compromisso, né, de assunção no cargo de oficial maior, e que eu fosse com o motorista do fórum lá em Jales tomar posse. Porque o meu escrivão já havia pedido aposentadoria, entendeu? E aí, feito isso, então foi lavrado o termo, fui até Jales, tomei posse. Na época o juiz corregedor era o Dr. Fernando Rodrigues Horta, né? Muito amigo nosso, era meu professor de faculdade, então a gente criou uma relação assim bem próxima de amizade. E tomei posse no dia 30 de julho, aí no dia 4 de agosto de 1981 saiu a publicação da aposentadoria do escrivão. Então, aí ficou pegou todo mundo de surpresa, porque foi tudo muito rápido. Eu, oficial maior, tomando posse no dia 30 de julho, o cartório vagou no dia 4 e no dia 5 foi publicada a aposentadoria. E aí? Aí começaram os percalços que eu te falei no início, começaram aí, porque eu era muito novo ainda. Naquela época eu tinha 19 anos de idade. Como que você troca a direção de um cartório por uma pessoa com 66 anos de idade, com toda a experiência, né, para um menino de 19 anos de idade? Então você imagina como é que foi a pressão, o incômodo assim em relação às pessoas, porque até com alguns colegas escreventes de outros cartórios, né, que houve assim de certa forma um pouco assim de ciúmes, entendeu? Porque eu estava surgindo uma oportunidade naquele momento na minha carreira, e enquanto que tinham muitos outros lá de muito tempo de trabalho, inclusive de mais tempo de idade, né, e não estava acontecendo isso com ele. Então tentaram fazer um movimento para que fosse nomeado um outro interino no cartório que não fosse eu. Aí alegaram que eu era muito novo, não tinha experiência, apenas 19 anos de idade, e eu fiquei apreensivo, né, com medo, porque eu nunca trabalhei no cartório de notas, né? Eu gostava muito na área judicial, né? Trabalhei na área criminal, trabalhei na área civil, e
E eu tinha em mente que o escrivão interino teria que estar ali na direção do cartório e trabalhando na área extrajudicial, atendendo o público, lavrando escritura, procuração. E era uma área que eu tinha dificuldade, que eu conhecia muito pouco. Enfim, aí fizeram várias reuniões com o meu juiz corregedor na época, hoje desembargador, não sei se já está aposentado, Dr. Teodomiro Cirilo Mendes Fernandes. Ele havia chegado recente na comarca, fizeram reuniões com ele, tentaram dar uma revertida no quadro, né? Nessa questão da interinidade, porque tinham pessoas interessadas que queriam assumir a interinidade do meu cartório. E aí o doutor Teodomiro me chamou lá, para a gente conversar pessoalmente. Ele queria saber qual a minha posição, o que eu achava disso e tal, se eu estava preparado para assumir o cartório, porque isso era um direito meu, que havia uma pressão para que isso não acontecesse. E ele queria a minha resposta. Ele falou: te dou 2 dias para você pensar. Eu falei: mas doutor, 2 dias? Ele falou: 2 dias, eu preciso decidir isso o mais rápido possível. Aí eu fui levar o assunto para os meus pais, né? Meus pais ficaram apavorados: você tá louco, né? Você é muito novo, 19 anos, assumiu um cartório de tamanha responsabilidade, você está estudando, vai atrapalhar todos os seus estudos e tal. Aí eu fiquei preocupado com aquela dúvida e tal, mas aí eu sou muito assim, persistente naquilo que eu desejo, entendeu? Só se for alguma coisa assim muito extraordinária que me impeça de que eu tome a decisão. E embora eu tinha assim uma preocupação, eu tinha medo, mas eu acho que foi uma oportunidade que está surgindo na minha vida agora, eu não posso deixar passar. Aí eu fui lá e dei a resposta pro Dr. Teodomiro. Isso demorou uns dias ainda para acontecer, né? Porque enquanto isso eu já era oficial maior substituto, mas ele precisava baixar a portaria de nomeação, de interinidade, para mandar para a corregedoria. Enfim, eu sei que a portaria foi baixada, mas eu assumi isso, eu creio que uns 10 dias depois, mas retroativa já o dia 5 de agosto de 81, por conta da publicação da aposentadoria. E aí de lá para cá aí foi um sofrimento, né? Porque as pessoas me viam eu como um tabelião, né, interino, com 19 anos de idade. Eu assumi um cartório, na época meu pai precisou me emancipar, né? E enquanto isso as pessoas não entendiam isso, né? Tanto as pessoas que estavam ao meu redor, né? As pessoas que eram meus colegas de outros cartórios, e até as pessoas da sociedade. Então nossa cidade foi fundada por japoneses, né? E então o meu tabelião, ele tinha assim, uma relação bastante forte com os japoneses, né? Então aí de repente muda tudo. Aí tem outra. O que aconteceu? O acordo que tinha sido firmado entre o juiz corregedor e o senhor tabelião, né, da época, que mesmo ele estando aposentado, ele permitiu que ele ficasse lá uns dias com a gente, nos orientando, né, como que desenvolvia o andamento do cartório, né, como é que era o atendimento e tal. Mas depois dessa minha nomeação, o Dr. Teodomiro acabou indo para um outro cartório, para uma outra comarca. Ele foi promovido para uma outra comarca e chegou um outro juiz na época, e esse juiz tinha um entendimento de que a gente tinha que se virar sozinho, que o tabelião não poderia ficar lá, né? Uma vez que ele estava aposentado, então ele era uma pessoa estranha no cartório. Aí foi o que aconteceu. Então o tabelião precisou realmente desligar de vez do cartório, né? Aquela ajuda que a gente tinha lá, com a presença dele, não estava existindo mais. E aí a gente teve que caminhar sozinho, né? E eu tinha um colega titular do outro cartório, e ele também preocupado com a situação, porque ele tinha um interesse, né? Até com pessoas que eram ligadas a ele, que está assumindo a interinidade. Aí eu comecei a caminhar sozinho com as próprias pernas, fui estudar, ler o Código Civil, normas da corregedoria, modelos de escrituras, procurações, para eu poder dedicar ao trabalho, né? E ainda assim eu continuei trabalhando no judicial e um pouquinho no extrajudicial, porque o outro escrevente foi tocando o cartório. Aí esse juiz, quando chegou, ele falou: não,
escrivão interino do cartório é você vai ter que assumir o cartório lá na parte do extrajudicial, né? Toda a direção e o atendimento ao público é responsabilidade sua, e você vai preparar esse escrevente para ir para a área judicial. Então foi toda essa dificuldade, né, de fazer essa mudança, essa adequação, preparar o outro colega para sair do Notas para ir para o cartório, que ele ficou me ajudando ali, para ir se dedicar ao cartório judicial. Mas foram 2 anos assim, de bastante dificuldade, até você conseguir adquirir uma relação de confiança com o público, né? Com as pessoas que procuravam o cartório para lavrar um ato. E a gente percebia assim, que havia assim, um receio das pessoas, né? Uma preocupação assim, será que vai dar certo, né? Será que essa pessoa está fazendo a coisa certa, né? E graças a Deus muitas pessoas me ajudaram, colegas, né, meus, né, que alguns já se foram, né, outros estão em outras delegações, e eu estava sempre telefonando para eles, pedindo ajuda, pedindo modelo e tal, mas foi assim um período assim de muita turbulência, desse 81 até 83. Ainda continuando um pouquinho essa história, aí o que aconteceu? Esse meu colega, que era titular do outro cartório, ele achou uma resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo que permitia pedir a anexação do acervo de cartório de serventia vaga. Aí ele fez isso assim, muito de forma silenciosa, sem me antecipar nada, tal. Um dia ele me chamou lá no cartório e falou: quero falar com você. Isso, falei 83, 84, quando veio a oficialização, eu acabei pulando essa parte, mas eu gostaria de fazer um destaque bem rapidinho. Ele me chamou no cartório e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu pedi a anexação do seu cartório no meu. Eu falei: mas como assim? Não, porque tem uma resolução do Tribunal de Justiça que permite, a cidade é muito pequena, a quantidade de atos não é tão grande, então não comporta 2 cartórios aqui. Eu falei: pô, mas e aí, o que eu vou fazer? Não, você vai ser o meu oficial maior. Eu falei: e o que eu ganho com isso? Eu falei: não, a gente vai conversar e tal. Então eu fiquei pé da vida, né, porque fui apunhalado pelas costas, né. Eu falei: não, de forma alguma. Eu falei: não, eu queria uma resposta tua. Eu falei: não, de forma alguma, não aceito, não concordo e tal. Eu falei: mas cara, você é muito novo ainda, não tem experiência e tal. Eu falei: não, eu tô me dedicando, tô gostando e tal, e eu não vou permitir que isso aconteça. Eu falei: não adianta, eu já pedi pra corredoria. Então tá, então vamos ver o que vai acontecer, ué. Deixa a corredoria decidir. Aí a corredoria devolveu o expediente aqui para a comarca de origem, para o juiz corregedor, né, permanente, e pediu para que o juiz desse andamento nesse procedimento aqui na comarca para ver a viabilidade de realmente fazer uma fusão dos 2 cartórios, né, se era possível, se era necessário. Aí a primeira coisa que foi, e uma das coisas que a corredoria exigiu, é que fosse feito o relatório dos últimos 12 meses, da quantidade de atos praticados e da arrecadação dos cartórios, né? E, para minha surpresa, em algumas situações eu empatei praticamente com outro cartório, e em alguns meses eu consegui ter um desempenho melhor em termos de atos ou de arrecadação. Às vezes pratiquei mais atos, uma arrecadação menor, às vezes uma arrecadação maior com pouco atos. Então não havia necessidade que fosse realmente, ficou demonstrado através do nosso trabalho e do relatório apresentado, que fosse feita a fusão dos cartórios. Ainda assim, não contente, o meu colega insistiu, aí o juiz corregedor fez uma reunião conosco, tanto comigo, com ele e com os outros oficiais de cartório do Registro Civil, do Registro de Imóveis, para dar uma reorganizada nas serventias da comarca, envolvendo o meu cartório que estava vago. Aí foi uma reunião muito tensa, né? Assim, porque
os outros oficiais eram todos já de mais idade, com mais experiência, então eles me viam como um menino, né, na presença deles. Então eles não admitiam de forma alguma que eu estivesse respondendo pelo cartório. Então o que eu pudesse fazer para que acontecesse a unificação, né, dos acervos, eles iam tentar. E aí na reunião a conversa não foi muito legal, foi muito tensa, aí o juiz pediu para a gente se manifestar. E aí deu um clique, né, na mente de inteligência. Eu falei, eu vou fazer uma proposta aqui, de repente vocês vão achar absurdo, mas é o que veio na minha mente agora para o juiz, o senhor como juiz corregedor decidir, se não a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Aí eu fiz a minha proposta. O doutor falou, o que é a sua proposta? O que você está pensando? Doutor, eu já sabia como é que estava o meu cartório, eu tinha assumido o cartório fazia pouco tempo, né? Então eu vinha trazendo assim um cartório bonitinho, redondo, sem problema, muito organizadinho e tal. Aí eu fiz uma proposta, falei o seguinte, eu proponho que a Corregedoria Geral venha aqui na comarca de Pereira Barreto, faça uma correção geral no meu cartório e nos demais também, se ela entender necessário, principalmente no outro cartório. Se a Corregedoria perceber que o andamento do serviço não está legal e que a viabilidade não existe de manter os dois cartórios, é a Corregedoria que tome providência e faça a unificação. Os caras levaram o maior susto, quase pularam da cadeira na hora que eu falei isso na reunião, né? Pô, você tá louco, né? Que proposta que você está fazendo? Eu tinha minha consciência tranquila, eu era inteirinho, não estava preocupado, eles não, eles eram titulares já. E aí o juiz falou que deu oportunidade para eles, falou que não havia necessidade, né, tal, e que não, queria que o juiz realmente decidisse por ele mesmo. Aí terminou a reunião e vieram falar comigo, né? Os três falaram, você é louco, cara, você tá com a cabeça, como é que você vai fazer uma proposta dessa pro juiz e tal? Eu não vi outra saída, porque vocês querem a todo custo fazer a unificação do cartório. E quem tá levando a pior em tudo isso sou eu. Eu quero manter a minha interinidade, quero prestar um bom serviço para a comunidade e mostrar para as pessoas quem realmente eu sou e o que eu pretendo, qual é o objetivo de estar respondendo pelo cartório. Se vocês pensam diferente, eu discordo disso, né? Problema de vocês. Então, foi o caminho que eu decidi e achei mais acertado. Aí, enfim, o juiz pediu para a gente manifestar por escrito, no expediente, nós manifestamos. Aí o juiz decidiu, sem precisar fazer essa correção. E aí ele, na sentença dele, proferida nesse expediente administrativo, ele destacou o desempenho do desenvolvimento do cartório, né, da nossa responsabilidade naquele momento. Inclusive fez alguns elogios e ele disse que a cidade comportava que fosse mantido os dois cartórios em andamento até para que houvesse uma melhor prestação de serviço para o usuário do serviço público, né, no dia a dia. Enfim, aí ficou decidido dessa forma. Aí eu fiquei então na interinidade de 81 até 91, mas antes, porém, uma pausa aí do que aconteceu em 86. Então em 86 os cartórios funcionavam anexos, o judicial com o extrajudicial. E aí veio a lei estadual fazendo uma reforma, né, no Poder Judiciário, uma reestruturação. Aí foi promulgada a lei da oficialização do cartório judicial. Então, a partir daquele instante, o cartório judicial não funcionaria mais com o extrajudicial e os funcionários que trabalhavam no cartório judicial, juntamente com o extrajudicial, né, que era uma serventia única, tinha a oportunidade e a opção de escolher de assumirem o serviço judicial pelo Estado, né, efetivamente pelo Estado, independentemente de concurso. Aí o que aconteceu? Toda a minha equipe, né, de colaboradores, naquela época nós éramos, se eu não me engano, 5 ou 6, né, no cartório, decidiram essa opção, porque uma oportunidade estava surgindo na vida deles. Falaram, pô, vocês vão trabalhar para o Estado, né, totalmente diferente, vão ter segurança
em termos de estabilidade e tal, e independentemente de concurso, porque a lei dá esse direito para vocês. Então, o que vocês estão esperando, né? Fique à vontade, claro. E na época, 2 irmãos trabalhavam comigo, que hoje estão trabalhando na área judicial, aqui em Pereira Barreto, um e o outro na comarca de Ilha Solteira. E eles ficaram com uma preocupação em relação a mim, porque eu ia ficar sozinho, né? Porque eu não queria ir para o cartório judicial. Eu queria manter a minha carreira no cartório extrajudicial, porque eu aprendi a trabalhar na área e eu queria me dedicar àquilo, entendeu? É uma especialidade assim que realmente me chamou a atenção. Então é por isso que eu escolhi ficar no extrajudicial. Aí todos escolheram, então, optarem para serem funcionários públicos, né, do Estado, a partir daquele momento, funcionário do Tribunal de Justiça, né, já com uma carreira iniciando ali como escrevente, aqueles que eram auxiliares como auxiliares. E chegou na véspera de tomar, nós tínhamos 30 dias para manifestar a opção, se a gente escolheria ir para o Estado ou ficaria na serventia extrajudicial, porque naquele mesmo momento nós tínhamos um prazo para desocupar, era tudo no fórum que funcionava os cartórios, desocupar o prédio do fórum e vir para a cidade para instalar o cartório extrajudicial. Aí no 29º dia do prazo, né, vencendo para a manifestação, aí o juiz corregedor da época me chamou lá, falou, cara, todo mundo do seu cartório manifestou, escolheu, fez opção para trabalhar no judicial, e a única opção que não veio até agora é a sua. Por que está acontecendo? Por que você não... Você é interino do cartório. Se você quiser ingressar na carreira, você vai ter que prestar concurso futuramente. Estou tendo essa oportunidade para vir para o judicial, né? E naquela época eles eu não sei se foi já na oficialização, foi logo em seguida, eles haviam criado a 2ª vara da comarca de Pereira Barreto e uma vara distrital na comarca de Ilha Solteira. E como eu estava fazendo faculdade de Direito já, né, naquele momento, e o meu irmão também, então os que tinham a preferência, a prioridade para ser designados diretores ou indicados como diretores para a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, seria eu e o meu irmão, né? Porque o meu irmão, com a criação da vara distrital de Ilha Solteira, precisava criar diretoria lá, então o juiz corregedor daqui da época já estava traçando os detalhes para fazer dessa forma, né? A minha nomeação como diretor, indicação como diretor da 2ª vara aqui em Pereira Barreto, e meu irmão na vara distrital de Ilha Solteira. Aí eu falei, doutor, eu pensei muito a respeito desse assunto, né? Eu sei que é um risco que eu estou correndo, né? Porque eu sou interino, uma oportunidade dessa de você ingressar no Estado como funcionário do TJ, independentemente de concurso, porque a lei te amparava nesse sentido. Mas eu quero fazer minha carreira no extrajudicial. Falei, pô, mas você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza, já decidi já. E foi isso que aconteceu. Então aí todos escolheram o cartório trabalhar no Estado, né, na parte judicial. Aí eu fiquei sozinho como interino no meu cartório. Em 86 eu ainda era interino, né. Aí nós tivemos que mudar. Além disso, tivemos que fazer doações, né, para o Tribunal de Justiça de imóveis, né, algumas coisas necessárias para o andamento do cartório judicial, porque naquela época eu estava instalando ainda, né, a 2ª vara. Aí mudamos para a cidade, então naquela época eu já estava namorando a minha esposa, né, e eu falei, não, eu vou ter que mudar as coisas agora, ter que criar uma estratégia para mim me reorganizar e começar a trabalhar no extrajudicial. Aí foi uma correria de vir para a cidade, mudar de prédio, instalar o cartório. E aí eu cheguei na minha esposa, e isso já em 86, né, também. Eu falei, bem, o negócio é o seguinte, o cartório tem que sair do fórum, né, nós vamos ter que mudar, os meninos foram tudo para o judicial, e eu preciso de alguém para me ajudar, e a pessoa mais certa para me ajudar vai ser você, pô, né.
E ela falou, não, nunca trabalhei em cartório, não sei nada de cartório, não tem problema, a gente te ensina, você aprende e tal. Enfim, ela topou a parada, então eu fazia faculdade de Direito em Araçatuba, viajava, trabalhava no cartório e a namorada morava aqui, ela morava, o pai dela já havia falecido quando era criança ainda, então ela morava com a minha sogra e o meu cunhado, que era funcionário do Banco Santander, trabalhava numa agência bancária aqui em Pereira Barreto, ele foi transferido. Aí a minha sogra precisou ir com as filhas dele, ele era separado na época, tinha 3 filhos pequenos. A minha sogra precisou ir para Votuporanga e a minha esposa, né, hoje minha esposa, que era minha namorada na época, precisou ir também. Ela falou, não vai dar certo, eu fazendo faculdade de Direito em Araçatuba, tocando um cartório e namorando, esse negócio não vai funcionar. Ou é uma coisa ou outra, não dá para manter as 3 coisas. Mas a coisa que eu precisava terminar era a faculdade de Direito, o cartório eu precisava dar continuidade. Daí eu fiz uma proposta para ela, falei, vamos fazer o seguinte, vamos antecipar o casamento, porque a proposta de casamento era para depois da formatura na faculdade, que aconteceu em 1987. Aí ela falou, tudo bem, eu topo, mas vamos casar quando? Vou marcar data. Falou, tem que ser em julho, porque julho é época de férias de faculdade. Enfim, aí deu tudo certo. Conseguimos nos casar em 12 de julho de 1986. E aí ela veio para o cartório para trabalhar comigo, né? Eu como tabelião interino, ela como minha substituta, fez toda aquela prova interna de habilitação, foi nomeado escrevente. E eu arrumei um rapaz na época, que hoje é diretor na 2ª Vara e Corregedoria Permanente, que hoje ele é meu corregedor, né, junto com o juiz, e que trabalhava comigo como escrevente. Então eu orientava eles durante o dia, atendia o público durante o dia, eu orientava eles com as escrituras e à noite ia para a faculdade, né? Aí a minha mulher levava o serviço para casa, ficava trabalhando em casa, e no outro dia eu conferia a emissão dos traslados pelo escrevente e fomos assim. Isso foi em 86, 87, 88, aí em 91, em 1990 veio o concurso. Para os que trabalhavam na área dos cartórios extrajudiciais, pela Lei 539/88, né? Uma lei específica do Estado de São Paulo. E aí eu já tinha terminado a faculdade, né? Fui me dedicar para o concurso, estudando com uma criança pequena. Minha filha mais velha na época tinha 2 anos de idade. O concurso foi em 90, ela nasceu em 88. Então eu trabalhava no cartório durante o dia, né, a semana inteira, e final de semana eu me metia numa sala lá em casa, num quarto lá em casa, e ia estudar. Estudava uma média de 8 ou 10 horas por dia. Parava para almoçar, à tarde para tomar um café, à noite comia um lanche e voltava a estudar. Era sábado, domingo, feriado. E esse tempo aí, a minha filhinha mais velha, né, já estava com 2 anos e eu precisei renunciar, né, aos bons momentos de criança, de estar junto com ela, né, e a esposa, por conta do concurso. Falei, agora não tem jeito, ou eu passo ou passo, né. Então aí veio o primeiro concurso, que era destinado às vagas de registro de imóveis. Eu já tinha, na época, 81 para 90, mas 77 somava o tempo, né? Precisava ter 10 anos de experiência de cartório. Aí eu prestei, achei que era um cartório também que me chamava a atenção, e li bastante sobre o registro de imóveis e fiquei também interessado, mas não deu certo. Prestei o concurso, não consegui, não levei pau. Aí veio o próximo concurso, que era cartório de notas, né? Falei, não, agora eu tenho que passar. Aí eu dei mais uma intensificada nos estudos, né? Pedi a ajuda de algumas pessoas, né, de colegas, e prestei o concurso. Na época tinha uma classificação geral, nós tínhamos 33 delegações, né, vagas de cartório de 3ª classe.
E os meus colegas que estavam na terceira classe haviam prestado para a segunda e para a primeira. Então eu estava lá na classificação final da prova, no resultado final do concurso, se eu não me engano, na faixa do 20º ou 21º, alguma coisa assim. Aí, com a subida dos outros colegas que estavam prestando concurso também, na primeira e na especial, era a terceira classe especial, na terceira e na segunda. Primeira, segunda e terceira, alguns prestavam para outras classes. E, enfim, eu cheguei na classificação final até o 15º colocado. E desses 15º tinha uns 10 cartórios que eram interessantes, né? Melhores que o meu cartório, numa outra cidade, de mais habitantes. E aí eu fui participar da sessão de escolha, né, também muito tensa, né? Nós éramos uma associação de interinos, eu fazia parte dessa associação, e um acordo que nós tínhamos entre nós colegas, até porque a lei 539/88 dava a opção de quem estava mais de 2 anos na interinidade escolher o seu próprio cartório. Então nós fizemos um acordo entre nós de que, se surgisse a oportunidade de você ser chamado para a escolha, né, se o seu cartório não tivesse sido escolhido, então da gente não escolher o cartório do outro, né? Eu mantinha a minha escolha no meu cartório e o outro no outro, não, eu escolhi um outro cartório. Então foi assim uma conversa preliminar que nós tivemos em reunião e tal, acertamos isso como colegas, mas só que chegou na hora da escolha, a tensão foi tão grande que houve um desespero tremendo lá e ninguém respeitou mais nada não. É um escolhendo o cartório do outro, né? Falou, não, eu quero me salvar, aconteça o que acontecer. E eu estava torcendo para que isso não acontecesse comigo, né? Eu estava em vias de escolher outro cartório, eu tinha uma relação já pela ordem sequencial. E ao mesmo tempo morrendo de medo de que alguém escolhesse meu cartório, porque eu falei, se não virar nada aqui nessas escolhas, pelo menos o meu cartório está garantido, né? E o outro cartório vagou também, o primeiro cartório, porque houve um concurso de remoção e o outro tabelião foi para outro lugar. Então, se não sobrar o meu, vai sobrar o outro. Enfim, acabou não acontecendo o que eu queria, né? Os cartórios que estavam na frente do meu foram escolhidos. Aí chegou na minha vez de escolha, logicamente correndo, escolhi Pereira Barreto. Porque era um cartório que eu já conhecia, estava bem organizadinho, não tinha problema, né? Porque eu tinha essa preocupação. E naquela época eu estava iniciando uma construção da minha casa, aqui em Pereira Barreto. Eu falei, poxa vida, deixar tudo isso, né? E ir para um outro lugar que a gente não conhece, né? Fazer amizade, ter um relacionamento com o público, conhecer as pessoas, né? E até na questão familiar, né? Porque a minha família estava toda aqui, né? Em Pereira Barreto. Então a gente tinha, assim, um relacionamento muito forte, assim, como família, né? Como membro da família, de estarmos juntos, almoçar junto, fazer uma festa de aniversário juntos. Final de semana a gente estava junto. E eu percebi que se realmente eu decidisse ir para um outro lugar, isso não estaria acontecendo com muita frequência, né? Então eu pensei em tudo isso e tal, considerando a casa que a gente estava começando, e a minha mulher estava torcendo, né? Porque eu falei, se tem uma oportunidade de você ir para um outro lugar, um cartório maior, você não fique preocupado com isso, para onde você escolher eu vou. Na época eu rodei vários lugares antes da escolha, conheci vários cartórios, né? Mas sempre aquela preocupação, né, do colega que estava ali naquele cartório, né, sofrendo também, organizou o cartório, batalhou por aquilo, e sabendo que você ia concorrer com ele, né, que poderia escolher a serventia dele, né, então tudo isso eu acho que pesou. Aí eu acabei escolhendo meu cartório, em 1991, 1º de março de 1991, já pela lei 539/88. Aí de 91 para cá, a gente foi trabalhando, dedicando à profissão e melhorando, aprimorando os estudos, né?
e até que houve a oportunidade de, em 2003, a gente adquirir esse imóvel. Eu tinha um sonho de ter um prédio próprio e fazer a instalação do cartório do jeito que eu desejava, do jeito que eu queria. Aí conseguimos comprar esse imóvel em 2003 e mudamos para cá. E antes desse, isso foi em 2003, antes de 2003, em janeiro de 2000, teve um problema no cartório de Sudminúcie, com a interina lá, e aí eu fui designado pelo juiz corregedor permanente para assumir a interinidade do cartório, para que fosse organizado o cartório, porque o cartório estava com um problema sério lá, né? Assim, uma verdadeira bagunça. Eu nunca tinha visto aquilo, era um cartório de registro civil com um tabelionato de notas aqui no município. Aí assumimos a interinidade, né? Vi coisas absurdas lá no cartório, né? Que eu não conhecia, porque eu tinha um cartório organizadinho, a gente trabalhava muito certo e tal. Sempre primava por isso, orientava meus escreventes, né? E aí eu me deparei com aquela situação, eu fiquei assustado, né? E aí o juiz me chamou lá no gabinete dele e falou, ó, fui fazer a correção, uma série de irregularidades lá, e coisas assim, bastante sérias na área de notas, e eu vou precisar da sua ajuda, né? Então, vou te designar. A princípio, ele fez uma designação de curto prazo, de 90 dias, mas já tinha havido a quebra de confiança, então a orientação da corredoria era que fosse substituído o interino. Fiz o relatório de verifiquei todo o cartório, tanto na parte de registro civil como na parte de notas. Eu fiz o relatório, fui lá, entreguei para o juiz corregedor permanente, né? Agradeci ele pela oportunidade, falei, doutor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me deu, foi uma experiência assim, diferente que eu tive, né? Eu jamais esperava, né, me deparar com essas questões, né? Realmente fiquei assim um pouquinho assustado. Então tá aqui o relatório, muito obrigado e tal. Aí o juiz falou, não, obrigado não, peraí. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu falei, eu não vou ficar com esse pepino aqui sozinho não. Eu vou precisar de você agora pra gente organizar tudo isso, porque as pessoas que estão lá, eles não têm culpa disso. Isso precisa ser regularizado. Então você vai ficar comigo. Eu vou manter a sua designação lá. Eu falei, tá bom, doutor, eu estou disposto a colaborar, né? O que eu puder fazer aí. Mas não vai ser por muito tempo não, né? Então eu tinha uma previsão de ficar pelo menos um ano lá, mas aí a coisa foi se estendendo, né? Muita coisa. Vários procedimentos administrativos foram abertos para poder regularizar os atos que estavam incompletos e irregulares. E aí o tempo foi se estendendo, enfim, era para mim ficar lá um ano, aí foi 3 anos, depois aumentou mais 2, 5 anos, eu fiquei lá mais de 10 anos, na interinidade do cartório de Sudminúcie. Aí também, logo em seguida, 2003, a moça do cartório de Suzanápolis, que era interina também, estava com alguns problemas de saúde com o pai dela, né, na família, e ela precisou se afastar do cartório, porque ela era rima de família, né, e precisava cuidar dos pais. Então aí eu assumi o cartório, fui designado também para assumir a interinidade lá, como responsável da delegação, de 2003 a 2004, né, foi o tempo que durou o afastamento dela, e depois ela prorrogou mais um ano, 2005, aí em 2006 ela se aposentou. Aí aconteceu da mesma forma, ele me designou para ficar respondendo pelo cartório de Suzanápolis. Então eu fiquei respondendo, eu era titular da minha delegação, né, como sou até hoje, e respondendo interinamente pela delegação de Sudminúcie e depois pela delegação de Suzanápolis. Também lá não tinha problema, era um cartório bem organizado, mas só que a estrutura física do cartório era muito ruim, né? Então nós tivemos que mudar de prédio, né, instalar com móveis novos, instalar programas, né, para o desenvolvimento do cartório.
a parte de informática era muito ruim também, era máquina de escrever. Organizamos o cartório. E aí, em seguida, houve isso já em 2000 também, houve uma reestruturação aqui na nossa comarca, porque a escrivã interina do cartório de registro civil e tabelionato de Ilha Solteira teve um problema lá, também foi dispensada da interinidade e precisava nomear um tabelião interino lá para o cartório, registro civil com tabelionato também. E na época tinha o escrivente interino, o escrivão interino do primeiro cartório que estava vago aqui na nossa comarca, em 2000. E aí o juiz não queria que tirasse alguém daqui porque a Ilha Solteira ainda estava pertencendo a Pereira Barreto, né? Em termos assim de distrital. Havia criado a comarca, mas não estava instalada ainda. Aí houve um acordo lá entre o juiz de Ilha Solteira com o nosso juiz. Aí o que aconteceu? O interino do primeiro cartório, aqui de Pereira Barreto, abriu mão da interinidade para assumir a interinidade do cartório de Ilha Solteira. E aí o meu corregedor permanente me nomeou para ficar respondendo pela interinidade do primeiro cartório. Aí eu consegui levar esse cartório para do lado do meu, né, um prédio lá do lado, alugamos um prédio lá. E as duas funcionárias lá que estavam conosco no primeiro cartório. Então eu estava lá, era titular do meu cartório, dirigindo o cartório de Sul de Minúcia e Suzanápolis e, 2003, né, que aconteceu isso. Isso foi em 2000. Eu assumi a interinidade do primeiro cartório de Pereira Barreto, mas aí no final de 2000, se eu não me engano, provavelmente foi publicado em fevereiro de 2001, veio a reestruturação, a reorganização dos cartórios no estado de São Paulo, que passaram então a ter os tabelionatos de notas com protesto. E aí, por conta do provimento 747 de 2000, então a delegação do primeiro cartório que estava vaga foi extinta. E aí o acervo desse primeiro cartório veio para nós. Aí se tornou uma delegação única, tabelião de notas e protesto aqui em Pereira Barreto. E esse interino que saiu daqui de 2000 e foi para Ilha Solteira, responder interinamente lá, ele ficou até 2005 lá no cartório. Aí numa correção lá, o juiz também pegou uma série de irregularidades no cartório. Aí o que aconteceu? Dispensou também esse rapaz, nomeou um outro escrevente que estava lá na serventia e junto com esse escrevente me designou com o colega do Registro de Mal para a gente instalar o cartório de protesto na comarca de Ilha Solteira. Ok? E fomos para lá, trabalhamos um tempo e conseguimos instalar o protesto no cartório de Ilha Solteira. Então, esse foi o trabalho assim, que nós desempenhamos fora da minha titularidade aqui no cartório de Pereira Barreto. Aconteceram duas situações assim excepcionais, né? E a gente nunca conta com isso. Bem no começo, quando eu assumi a interinidade, então a gente foi trabalhando e adquirindo aquela relação de confiança, e um dia um cliente nosso, que era agricultor aqui, pecuarista aqui na cidade, chegou em mim e me disse, falou, o negócio é o seguinte, eu tenho um confinamento, eu tenho quase 2.000 cabeças de bois nesse confinamento, e eu estou comprando uma fazenda lá no Mato Grosso, e eu não vou pagar a fazenda em dinheiro, eu vou pagar em arroba de boi. Então, naquela época o preço do gado era muito bom, então as pessoas faziam transações para pagar em arroba de boi. Aí tinha aquele negócio de cotação do peso morto, peso vivo, né? Eles indicavam, faziam uma eleição de 3 frigoríficos da região para fazer a cotação do preço no dia do pagamento para considerar o preço da arroba do boi. E aí eu falei, então eu quero que você faça a escritura. Eu falei, mas não é escritura de compra e venda não, eu acho que vai ser uma permuta, sei lá, né? Porque eu tô trocando uma fazenda por arroba de boi. Eu falei, meu Deus do céu, como é que faz isso, né? Para mim era uma surpresa, novidade, né?
E aí eu fui estudar o assunto e tal, eu falei, não, eu quero que você faça a escritura, eu confio em você, né? Então aquele foi um desafio para mim. Eu tinha que estudar, ler no Código Civil, fui dar uma olhada nas normas para ver se realmente era uma escritura de permuta que eu deveria fazer com relação àquele negócio. Era um negócio muito alto, eu tinha uma preocupação porque era um negócio alto, envolvia fazenda, envolvia gado, né? E aí pedi para ele me trazer a documentação da fazenda, fiz toda uma análise prévia, né? Se a documentação estava ok, tiramos todas as certidões negativas, tudo certinho, não tinha problema nenhum. Fizemos o contato com o vendedor, né? E aí eu fui elaborar um estudo para preparar essa escritura, preparar a minuta da escritura. E naquela época existia uma publicação do Diário das Leis e um dos colaboradores desse Diário das Leis era o Dr. Antônio Albergaria Pereira, se eu não me engano ele era tabelião do 7º cartório de notas da capital. E então ele orientava na prática dele, né, com toda a experiência, a bagagem jurídica que ele tinha, né, como que você elaborava um ato, como que os cuidados que você deveria tomar, né, os requisitos, né, necessários para isso. Aí eu peguei e falei, eu vou ligar pro Dr. Albergaria, né? Achei nem que ele nem ia me atender, né? Aí um belo dia eu liguei para ele, passei o problema para ele, foi muito educado comigo, né? Me passou algumas orientações, aí eu peguei e tomei a liberdade, falei, eu posso fazer uma minuta e gostaria que o senhor encaminhasse a minuta para o senhor e o senhor me ajudasse nisso. Eu falei, não, sem problema, né? Aí fiz a minuta, mandei para ele. Aí ele olhou a minuta, fez o ajuste, me devolveu, né, e me elogiou no trabalho que eu havia feito. E aí fizemos a escritura. Fizemos uma escritura de permuta, né, ele permutando a boiada dele com uma fazenda lá no Mato Grosso, né. E aí deu tudo certo, fizemos a escritura de compra e venda, a escritura de permuta com hipoteca, porque tinha uma torna, né, de numerário pequena, e a obrigação de entregar o gado nas condições que foram ajustadas, né, vacinação, peso, nota fiscal, tudo isso. E aí deu tudo certo, a escritura foi registrada, aí depois nós fizemos uma escritura de quitação para dar baixa na hipoteca. E aí o doutor Albergaria, uma certa data lá, numa publicação do Diário das Leis, aí foi falar sobre permuta. E aí ele comentou na publicação dele a respeito do nosso trabalho, né? Citou o cartório, citou meu nome e tal. E então aquilo foi muito gratificante, né? Eu fiquei assim feliz da vida porque eu não imaginava que chegava a isso, né? E aí eu percebi que realmente eu estava no caminho certo, né? Que eu estava dedicado à carreira, que eu poderia ser bem sucedido naquilo que eu estava fazendo. Por isso que eu acabei escolhendo o cartório de notas e me dediquei, prestei o concurso e continuei fazendo isso. E um outro fato interessante que aconteceu também ainda no começo da minha eu não era titular ainda era interino. Eu elaborei uma escritura de compra e venda no final de semana. E o vendedor veio aqui, pagou os emolumentos, né? Falou, já paguei o vendedor e ele é uma pessoa de idade e o filho dele vai trazê-lo até a tarde para assinar a escritura. E falei, mas o senhor já pagou ele sem ele assinar a escritura? Ah, não tem problema, conheço ele há muitos anos, pessoa muito honesta e tal. Aí o que aconteceu? Era final de semana, uma sexta-feira, ele não veio, eu falei, aconteceu algum motivo, né? Segunda-feira ele vem assinar a escritura. Aí o que aconteceu, para minha surpresa? Eu não sei se naquele final de semana eu havia viajado, não estava aqui na cidade, eu sei que eu não fiquei sabendo desse fato. Aí na segunda-feira cedo chegou o filho dele aqui, no cartório. E eu falei, e aí cara, você trouxe seu pai para assinar a escritura? Ele falou, não é isso que eu vim falar com o senhor. Ué, mas o que é então? O que aconteceu? Ele falou, meu pai morreu. Morreu no final de semana, no sábado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né?
cara já havia comprado o imóvel, não era uma residência, mas era um terreno, né? Havia comprado o imóvel, pagou o preço, certo? Ele, naquela época a gente poderia pegar a assinatura também, né, antecipado. Aí eu colhi a assinatura do comprador e o vendedor não veio assinar a escritura. E segunda-feira eu recebo a notícia de que ele havia falecido. Eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? Ele falou, então, cara, aí o homem já ficou sabendo imediatamente, nos procurou, falou, ó, infelizmente aconteceu isso, não sei por que motivo não pôde assinar na sexta-feira, né? Expliquei para ele, porque o filho ficou de trazer ele aqui para assinar, o vendedor. E, enfim, aí conversamos, resolvemos ter que fazer um inventário. E aí no inventário acabou acertando as coisas e passou esse imóvel através, acho que terminaram o inventário, naquela época era judicial, né? Terminaram o inventário primeiro e depois passou a escritura definitiva de compra e venda para essa pessoa. Então foi um episódio também que aconteceu que me marcou assim, que eu jamais esperava que pudesse acontecer, né? Então eu creio que além de ter acontecido isso comigo, deve ter acontecido com outros colegas também, né? Que a gente acaba não sabendo. Mas são coisas assim, sem contar de muitas outras coisas que aconteceram, né? Acontece no dia a dia, né? No desenvolvimento da atividade. Mas essas duas é que realmente me chamou a atenção e que deixou marcado também. Dentro da minha atividade, eu procurei, assim, da melhor forma possível, desempenhar a função com honestidade, com seriedade, né? Mesmo porque eu aprendi isso com meus pais, né? Não me deixou fortunas, né? Bens, lógico, uma coisa ou outra pequena, mas uma das coisas que ele me ensinou, minha mãe ainda é viva, graças a Deus, que nós tínhamos que ser honesto, né? Em tudo que a gente propusesse a fazer com as pessoas, com a profissão, o que estava no nosso alcance, que a gente agisse com lealdade e com honestidade. Então eu gostaria de ser lembrado dessa forma, né? Dentro da minha atividade, eu sempre fui amigo com os meus colegas, né? Dentro daquilo que eu pudesse colaborar, de ajudar, participar, ouvi-los, né, sugerir ideias, né, opiniões, até para as partes, né, como usuário do serviço público, né, às vezes muitas pessoas vêm aqui para resolver um assunto e eles acabam compartilhando da vida deles, pedem um conselho e a gente acaba ajudando, né, de uma forma ou de outra, dando um conselho, uma orientação. Então eu gostaria de ser lembrado como um profissional sério, né, honesto, transparente, amigo das pessoas, né, que estava sempre disposto a estender a mão, de ser ajudador, né, conselheiro naquilo que fosse necessário. E eu, graças a Deus, eu tenho mantido isso, tenho um bom relacionamento com os meus colaboradores. E prova é que eles estão todos aqui, né? Um que quis se desligar, né? E eu sempre falo para eles que eles sempre estejam me colocando diante de Deus, orando para que Deus me abençoe, para que eles continuem comigo, porque nós somos uma família aqui no cartório, né? Então eu conheço a vida de cada um deles, conheço o dia a dia deles. E eu sei se eles estão bem, se não estão, e eu tenho a liberdade de chegar neles e chamar, sentar e conversar o que está acontecendo, né? Compartilha conosco, possa te ajudar em alguma coisa, então eu gostaria de ser lembrado assim, né? E eu trato eles assim como realmente membros da nossa família, né? É lógico que um é diferente do outro, né? Temos 2 solteiros aqui, os demais casados. E eu sou casado, tenho filhos, tenho netos, né? Então eu sei do dia a dia, das dificuldades de cada uma das pessoas. Então, essa lembrança eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser considerável, vai ser importante.